Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 5, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, O Espírito Eterno. Domingo, ler com oração, Hebreus capítulo 9, versículo 15, que diz: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O Espírito Eterno. Estudando os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, vemos que Deus preparou todas as coisas para introduzir o homem na glória por meio da obra do Filho. Temos diante de nós uma revelação muito elevada que não nos consideramos merecedores. Essa bênção vai muito além de nossa imaginação. Parece algo impossível, pois precisamos alcançar o padrão de Jesus com uma vida humana perfeita em santidade, verdade, amor, glória e unidade. Esse padrão parece ser inalcançável. A revelação obtida por meio dos escritos de João nos mostra uma visão gloriosa, o plano macroeconômico de Deus. Em comunhão com o Senhor, Deus mostrou-me que essa visão é acessível e pode ser praticada por meio da revelação contida na Epístola aos Hebreus. Dediquei boa parte de meu tempo estudando Hebreus. Nesse livro vemos a atitude da primeira geração dos filhos de Israel durante a peregrinação no deserto após sair do Egito. Foi uma geração rebelde, incrédula e desobediente que por isso caiu no deserto. Mas pela misericórdia de Deus, a nova geração, pelo guiar divino, entrou na boa terra de Canaã. Procurei aprofundar meus estudos, pois Hebreus é difícil de compreender. Via claramente que a chave do plano microeconômico de Deus, que possibilita a nossa prática no viver diário, se encontra no livro de Hebreus. Há muitos livros de estudo sobre o livro de Hebreus, no entanto, no máximo apresentam Cristo como aquele que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico e a Arão. Continuei buscando e certo dia o Senhor me deu a resposta. Mostrou-me que para cumprir a visão de João 14 a 17, precisamos da revelação de Hebreus, que a chave deste é a pessoa do Filho. Deus preparou Cristo como um superior sumo sacerdote e colocou sua obra com todas as realizações na eternidade. Tomemos a linha do tempo como exemplo. O ponto inicial, ponto A, é a eternidade passada. A fundação do mundo é o ponto B. A encarnação de Jesus é o ponto C. A crucificação e ressurreição são respectivamente os pontos D e E. E por fim a eternidade futura. Observando a figura que está no alimento diário, vemos que Deus fundou o mundo, Cristo se encarnou, foi crucificado e ressuscitou. Colocando a obra de Cristo na linha do tempo, de forma linear, nossa mente racional consegue entender. Todavia Deus está no céu, na dimensão espiritual. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. O sacrifício de Jesus foi oferecido ao Pai pelo Espírito Eterno, conforme está escrito em Hebreus 9,14, que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A obra de Cristo, sua encarnação, viver humano, morte na cruz e ressurreição, foi realizada no tempo, mas ele não precisa morrer outras vezes. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse
sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Continuando Hebreus 9, versículo 26. Cristo morreu uma única vez por nossa causa e foi oferecido pelo Espírito Eterno. O Pai aceitou o sacrifício de Cristo e colocou este feito na eternidade. Para entender a eternidade, podemos juntar as duas extremidades da linha do tempo, conforme a figura, a eternidade passada e a eternidade futura, formando assim uma argola. Dessa forma, observando aqui a figura 2, não temos como afirmar se o ponto A se encontra antes ou após o ponto B. Para fazer essa afirmação, precisaríamos determinar um referencial. Com a ilustração, vemos que na eternidade o fator tempo não é determinante. Cristo precisou oferecer sacrifício uma única vez pelo Espírito Eterno. Ao ascender ao céu, Cristo foi diretamente ao encontro do Deus Eterno na eternidade. Na eternidade, Jesus foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora Cristo possui todas as condições para nos fazer cumprir o plano eterno de Deus. Essa argola está presente na Arca do Testemunho. Em cada canto da arca há uma argola, por onde passam 2 varais para o homem poder carregá-la. A Arca do Testemunho representa Deus, representa Cristo. Deus é eterno e o Cristo glorificado também é eterno. Somente por meio das argolas, por meio do Espírito Eterno, é que o homem temporal pode carregar o testemunho do Deus Eterno. As argolas conectam o homem temporal ao Deus Eterno. Essas argolas representam o Espírito Eterno. Apenas o Espírito é nossa conexão com Deus e nos permite desfrutá-lo e usufruir de toda a pessoa e obra do Deus Triuno. Esse Cristo maravilhoso potencializa nossas chances de alcançarmos a maturidade e cumprirmos o plano de Deus. Isso não é apenas para a liderança, e sim para todos os irmãos, principalmente para aqueles que se acham mais fracos e não merecedores do galardão que nos aguarda. O plano da salvação de Deus é para todos nós, para todos aqueles que o buscam e almejam ser vencedores. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual é a função das argolas da Arca do Testemunho? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário, uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.